O texto do sermão dessa noite está no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos de 9 a 18. Eu vou ler o texto, apesar do pastor do domingo passado ter quase pregado ele todo. Sem ressentimento, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos 9 a 18. Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te porção dobrada do teu espírito para mim. Tornou-lhe Elias: Pediste algo difícil? Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu viu e clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: Eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: Enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias. Porém não o acharam. Então voltaram-se para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: Não vos disse que não fosseis? Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, à medida em que explicamos a Tua palavra. Ajuda-nos a ouvi-la, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Nós fizemos 2 leituras na liturgia. Uma leitura que é da criação, quando Deus divide as águas. E essa é uma grande referência. Você só tem essa referência de divisão de águas aí. O Mar Vermelho, que Moisés divide as águas, e depois Josué, e depois Elias e Eliseu dividindo as águas. Dividir as águas é algo importante, porque faz como a gente cantou no hino agora. As águas, elas ficam tumultuosas, mas Deus é Senhor sobre todas as coisas e superior à divisão de águas. No texto, tem um exercício bom de fazer, mas não daria para a gente fazer aqui nem como rascunho, que é ver uma estrutura que vem desde o primeiro capítulo. Aliás, os 2 primeiros capítulos ele tem uma estrutura interessante, em que tem algumas inversões, e que dá como foco na nossa passagem os versos 11 e 12, que é quando Elias é levado às alturas, e tem a expressão de Eliseu, então, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu trabalho, então, mais essa expressão do verso 12, e é ela que basicamente vai dar o tom na introdução e no restante do sermão. E aí a gente começa assim. Vocês conhecem a fórmula repetida e exaustão nas telas de TV e cinemas. É quando a pessoa fala assim: só Ele pode nos tirar dessa. Eu sempre tenho aquela sensação de: meu Pai amado, nós estamos na mão de uma pessoa e é essa pessoa. E quando é filmes tipo Star Wars, essas séries assim, é sempre na mão de um débil mental. De alguém que não sabe nada, ou tipo Harry Potter, sabe? Ele é inútil o tempo inteiro. Ele é o bobão. Eu falo assim: hã? É? O quê? Onde? Sério? Então você fica assim: meu pai,
e é esse que vai salvar tudo. É isso aí. Então essa é a fórmula repetida a exaustão nas telas, nas histórias, nos cinemas, nas TVs. Grupos e mais grupos acabam se juntando ao redor da fidelidade a essa pessoa, a uma pessoa assim, porque essa pessoa é a especial. É o chefe, é o resolvedor de problemas, é o pintor de paredes, quem souber saberá, o mestre das soluções, o fazedor de milagres, o mago da bola. Entrega para ele que ele resolve. Bom, deixem nas mãos deles e tudo será resolvido, acredita-se. Claro, a lenda é que são essas pessoas que fazem, mas é uma lenda mesmo, porque a realidade é que um batalhão trabalha para que o resultado aconteça. Dificilmente é essa pessoa sozinha. O sonho mais próximo de um único homem ser capaz de lidar com os problemas são alguns super-heróis, que algumas vezes falam assim: não se preocupe, nós temos o Hulk. Aí você fala, mas mesmo assim, a vitória completa nunca chega. A vitória completa nunca é garantida. Na literatura nós tivemos o Miguel de Cervantes. Ele publicou Dom Quixote lá em 1605, que no final percebe que ele não é um herói. E pior, ele conclui, não há heróis. Isso foi bem antes de Cazuza. Não há heróis. Uma decepção completa. E que tal então o livro O Exército de um Homem Só, de Moacir Scliar, que foi publicado em 73 aqui no Brasil. Ou então a canção Exército de um Homem Só, da banda Engenheiros do Havaí. Quem estava vivo em 1990 cantou. Mas ambas as obras, tanto a obra do Moacir Scliar quanto a letra dessa música, relatam pessoas lutando por um ideal, por um mundo utópico até, e não chegando a lugar algum, exceto desejando que algo aconteça, que uma vitória aconteça. Pode ser o capitão Birobidian de Scliar ou o Humberto Gessinger falando pela banda. Eles achavam que eram o exército de um homem só, mas tudo que eles alimentavam e tinham era o sonho de que as suas lutas dessem certo. Como o sonho de tanta gente, não é? Ai, gente, eu estou tão confiante agora, eu acho que vai dar certo. Aí não dá certo de novo, mas eu estou muito confiante agora, vai dar certo. O nosso texto de hoje nos ajuda a resolver essa história de exército de um homem só. E é isso basicamente que nós vamos ver. Embora eu tenha colocado um título diferente no sermão, né? Eu falei, sinal de sucesso na transição vertical de carreira. Isso foi só para chamar a atenção de vocês. Mas eu vou usar um pouquinho só, que é claro que eu usei essa nomenclatura para chamar a sua atenção, mas é o que estava acontecendo. Era uma transição na carreira ali de Eliseu. E agora? Ele ia subir na carreira. E aí eu achei que ficava bom esse título e que vocês iam achar interessante e vir aqui hoje. Não sei. Muitos na busca pelo crescimento na carreira desejam avançar verticalmente dentro das suas corporações. Às vezes a transição vertical envolve progredir para cargos de maior responsabilidade, ou de maior autoridade, ou de maior remuneração, dentro da mesma área de atuação. E no nosso texto nós temos duas transições verticais. Elias é promovido ao cargo máximo, estar com Deus. Ele foi promovido ao cargo máximo, estar com Deus. E Eliseu é promovido a profeta supervisor em lugar de Elias. Então, também recebeu uma promoção. E o sinal que ambos realizam com testemunhas é repartir as águas do Rio Jordão e caminhando com pés secos. É bom deixar claro que eu não estou esperando de vocês esse sinal de dividir as águas. Eu não vou falar, crentes, Elias não era um homem diferente de nós. Então, se ele dividiu as águas, não, eu não vou falar isso não. Mas você não pode sair daqui hoje sem saber que o sucesso da sua vida envolve um sinal com água também. Isso aí, eu vou deixar mais para o final, tá? Que envolve um sinal com água também. Vamos relembrar algumas coisas. O segundo livro dos Reis faz parte dessa herança bíblica do povo de Deus, porque afinal,
quem é que se importaria com gente como essa que a gente está lidando aqui? Que não quer saber de Deus, que segue outros deuses, que faz conchavo político e acha que outros atalhos é o seu caminho de salvação. A quem é que se importaria com gente que prefere caminhos de morte? A gente talvez diria assim: deixa, quer morrer? Quer bater a cabeça na parede? Bata. Então, Deus se importa o tempo todo. Deus se importa. É dessa forma que a gente tem lidado o tempo inteiro. Lidado com gente que a gente diria assim: oh Deus, gente que eu não gastaria 1 centavo e não investiria 5 minutos da minha vida. E talvez, à medida que a gente tem caminhado, talvez você tenha percebido que não poucas vezes nós somos essas pessoas sobre quem cabe pouco investimento. Mas Deus não desiste de nós. E Ele nos ensina isso. E cada texto tem nos advertido que é muito fácil cair nos mesmos erros do que essas pessoas do passado. Então, olhos bem abertos. Esse capítulo 2 do 2º livro dos Reis contém 3 histórias distintas sobre o profeta Eliseu, que agora assume o papel de seu antigo mestre, Elias. 3 histórias. Então, a primeira história, os versículos de 1 a 18, que recontam a história da jornada até o ponto em que Elias é levado no redemoinho, e é o início da jornada do próprio Eliseu. A outra história fala da cura das águas de Jericó, e uma última história relata o incidente de Eliseu com alguns rapazes provocadores. Mas esse é o próximo sermão. Então, basicamente, nós vamos lidar aqui com a primeira dessas histórias, os versos 1 a 18, sendo que os versos 1 a 8 já foram tratados pelo pastor Marcel, invadindo o território. Ah, não, essa parte eu deixei, eu devia ter cortado. Então, nós estamos nessa fase aí. Os leitores do nosso texto, eu vou lembrar isso para sempre, os leitores do nosso texto sabem, já desde o primeiro livro dos Reis, do capítulo 19, desde aquele capítulo, que Eliseu tomará o lugar de Elias. Mas quando a transição aconteceria, era um mistério. Mas desde o capítulo 19 do livro anterior, já estava afirmado que isso aconteceria. Agora, o autor define o cenário. Esse evento milagroso começa com esses homens viajando de Gilgal, de lá viajam para Betel, depois vão até Jericó, e de Jericó até o Jordão. A transição dessas cidades dá mais ou menos, colocando na média, 10 quilômetros de uma para outra. De 10 a 15 quilômetros de uma para outra. E também a distância mais ou menos do Rio Jordão até Jericó. Quando a gente lê a entrada de Jericó, dá aquela impressão de que o cara atravessou o rio e já saiu nas muralhas da cidade, não é? Não era tão pertinho, não. Eles tiveram que carregar aquela arca de uns 10 a 15 quilômetros para poder chegar nas muralhas de Jericó. Então, não é tão pertinho. E esse percurso todo tem mais ou menos essa medida. Esse movimento ele é interessante porque essa transição toda que foi feita, Elias caminhando nesses lugares, reconstitui os primeiros movimentos que Israel fez quando entrou na Terra Prometida. Esses foram os lugares onde o povo de Deus entrou com Josué e foram os lugares em que o pessoal passeou por ali primeiro. A divisão do Jordão também lembra os leitores da travessia que Josué fez com as pessoas, lembra o Mar Vermelho, e falando em divisão de águas, lembra também que Deus dividiu as águas de cima e águas de baixo. A ênfase que temos assim é essa continuidade da mensagem de Deus e dos mensageiros de Deus na história do seu povo. Então Deus está dizendo assim para nós: olha, fiquem tranquilos, Deus está sempre cuidando para haver mensagem e mensageiros. Essa é uma coisa importante. Deus sempre consola nosso coração dizendo: olha, Deus não deixa faltar nem mensagem, a sua palavra, e nem mensageiros que anunciem a sua palavra. Esse traçado inverso, eu não disse isso, mas aqui é diferente de Josué, porque Josué ele segue por um caminho e Elias faz um traçado inverso aqui. Mas esse traçado serve como um lembrete de que cada centímetro da terra prometida pertencia a Deus, estava sob a autoridade da palavra de Deus. 50 profetas servem como testemunhas, enquanto Elias e Eliseu param no Jordão. Elias toca com o rio,
toca o rio com seu manto e o rio se abre e os dois caminham em terra firme. O fato desse grupo de profetas ter visto este milagre é importante para nós porque mais tarde isso vai ser confirmado por esses mesmos homens, vendo que Eliseu é verdadeiramente o sucessor de Elias, porque ele faz a mesma coisa no caminho de volta, voltando em direção a Jericó. Eliseu sabe que a responsabilidade é grande e que ele mesmo precisa de força espiritual para fazer esse trabalho de profeta. Ele já andava com Elias e sabia das ameaças, dos problemas, sabia que a tarefa era difícil. E sem aviso qualquer, surge uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, levando Elias aos céus em uma tempestade. Como forma de manifestar sua tristeza pela partida de seu mentor, Eliseu chama Elias de seu pai e apelida-o de carros e cavalos de Israel. Então você olha para aquele homem e diz, carros e cavalos de Israel. O que a gente diz de uma pessoa que trabalha forte? Geralmente a gente tem uma expressão, pelo menos eu não sei se aqui usa em Brasília, fala assim, rapaz, Eduardo é um pé de boi, cara. Conhece a expressão, pé de boi? Caramba, de onde é que vocês vêm? Parece que eles vivem na cidade o tempo inteiro. Quando o cara é um pé de boi, é porque ele é pau para toda obra. Trabalhador mesmo. Então, é um pé de boi. Ou seja, rapaz, ele é como um exército. Ele faz acontecer. O que provavelmente significa que os poderes proféticos e a profundidade espiritual de Elias são a verdadeira, ou eram a verdadeira força da nação. Então, o poder de Elias era a força da nação, mas era o poder de Elias, mas era o poder que estava por intermédio de Elias, que era o poder de Deus. Posteriormente, um rei de Israel usará a mesma fórmula quando Eliseu morrer. Lá no capítulo 13 desse nosso livro, Eliseu estava angustiado, rasgou suas vestes, ele estava doente, e ele também ouve do rei essa mesma expressão, meu pai, carros e cavaleiros de Israel. A morte de Elias provou ser tão espetacular quanto a sua vida. Assim como o fogo do céu uma vez provou que Yahvé é mais poderoso do que Baal, um fogo que desceu lá no Monte Carmelo, que aliás Eliseu depois vai passar lá. Agora um fogo celestial semelhante prova que Elias é o profeta por excelência. O mesmo fogo que abate e consome é o mesmo fogo que faz agora acender. Outro fogo do céu protegeu Elias do ímpio rei Acasias, no começo desse livro. Agora, ele remove Elias permanentemente de quaisquer perigos ou desânimos adicionais. Por causa dessa não morte de Elias, quando você chega no Novo Testamento, as pessoas, olha só, desse período até chegar ao Novo Testamento, nós tivemos um longo período aqui. Se você quiser colocar aí em tempo, foram pelo menos uns 500 anos se passaram, 600, 700, até que chegasse aquele período, e as pessoas naquele período, 600, 700 anos depois, estavam curiosas. Jesus uma vez perguntou, quem que as pessoas dizem que eu sou? E alguns diziam, é Elias. Afinal, Elias não morreu. Ele foi levado vivo. Então, será que é Elias? Na cena da crucificação, Jesus está na cruz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. E as pessoas assim, ele está chamando Elias? Ele está chamando Elias? Então eles estavam curiosos porque Elias virou uma lenda. Ele foi levado vivo. Será que ele não pode voltar a qualquer momento? Além de marcá-lo como um profeta extraordinário, a morte de Elias lembra aos leitores das Escrituras outros eventos incomuns. Por exemplo, a sua ida ao céu em um redemoinho, ela é muito parecida com o que aconteceu no livro de Jó, no capítulo 38, onde Deus responde a Jó no meio de um redemoinho, uma tempestade semelhante. Mas, a parte do que aconteceu com Jó e com Elias, a presença de Deus numa tempestade no restante da Escritura significa julgamento.
Quando Deus desce numa tempestade, significa, em geral, julgamento. E essa cena aqui, ela é realmente demais, porque Deus, ao levar Elias embora, tripudia sobre Baal de novo, outra vez. Porque o Senhor Deus fez parar de chover, fez chover, venceu a morte, milagres feitos por intermédio de Elias, e governa a tempestade para fazer o que Ele quer de um modo pinçado. Porque é uma tempestade que levou um homem só. Tornados levam mais gente, se tivesse do ladinho. Mas Deus usa, Ele é Senhor da tempestade e não Baal. Então, mesmo ao levar Elias, Ele tripudia sobre Baal uma vez mais. O trecho da nossa pregação de hoje, então, lembra um aspecto desse episódio, até da transfiguração no Novo Testamento, quando Pedro, Tiago e João, eles são chamados por Jesus para ir orar com ele. Aí está lá Jesus orando, e enquanto Jesus orava, a aparência do seu rosto se transfigura, as suas vestes ficam resplandecentes de brancura. E ali estão Moisés e Elias falando com Jesus. A pessoa mais importante, o profeta Elias, foi retirado e Eliseu ficou em seu lugar. Eliseu realiza um sinal no poder de Elias, similar àquele que Moisés havia feito. As figuras mais importantes para o povo de Deus, no caso, nesse episódio, era Elias, e ele é tirado. Para o povo daquela época do Novo Testamento, no primeiro século, as pessoas mais importantes eram Moisés e Elias, e estavam ali conversando com Jesus. Tenta imaginar o nervosismo de Pedro, Tiago e João, ao verem Moisés e Elias, aquele brilho da glória que eles ouviram falar. Eles ficaram tão atarantados que eles quiseram fazer umas barracas, uma para cada um, e eles estão se mexendo. Eu imagino eles sapateando de um lado para o outro, mas quando eles se dão conta, Moisés não está lá, Elias não está lá, mas Jesus está lá. Quando eles se dão conta, Moisés se foi, Elias se foi, e somente Jesus está com eles. Os servos do passado foram retirados, foram levados para Deus. O servo Jesus Cristo, ao contrário, ele foi dado para permanecer. Ele será aquele que vai nos conduzir a Deus. O sinal de sucesso, portanto, não é o que Eliseu faz depois que seu mestre vai embora. Talvez aqueles que estivessem vendo a cena achassem que o sinal de sucesso foi dividir as águas. Assim, rapaz, se aparecer um pastor aqui dividir a água, sabe, pega um copinho mesmo, pega um copinho d'água e faz o sinal aqui, tipo Jim Carrey no filme, né? Divide lá o café com leite, alguma coisa assim. Se fizer esse sinal, fala assim, é esse. Não, o sinal do sucesso não é isso. Talvez por isso, mais tarde no Novo Testamento, quando viram alguém caminhar sobre as águas, sem precisar dividi-las para caminhar, pensaram ser um fantasma. Porque quando Moisés dividiu, é para que as pessoas passassem com os pés secos. Quando Elias e Eliseu dividiram, foi para que eles passassem com os pés secos. Jesus não precisa dividir águas. Ele é o Senhor das águas. Ele anda sobre elas. Isso é demais, eu acho. Eu ia ficar pensando nisso um tempão, como eu fiquei. Porque a questão não é o sinal, mas para o que ou quem o sinal aponta. Como todos os sinais que Jesus fez, como todos os sinais que nós temos na Escritura, para quem que ele aponta? Para o que ele aponta? O profeta de Deus, ele é um portador da palavra divina. Esse é o aspecto mais importante da história. O melhor que um pai, como ele disse, meu pai, o melhor que um pai pode deixar ao seu filho é a palavra de Deus. Nenhuma outra coisa. É o melhor que ele pode deixar para o seu filho é a palavra de Deus. Por isso toda a insistência para você ensinar o seu filho a palavra do Senhor, para que eles confiem nele, para que eles vejam que você confia nele. Você quer transferir algo importante que vai durar para sempre? É isso aqui. É a palavra de Deus. Tudo mais, nem o cartão de crédito resolve. Por isso Eliseu
reconheceu que Elias correspondia a cavalos e cavaleiros. Elias era para ele, então, naquela hora, o exército de um homem só. Porque sabia e via que há um exército nos céus em seu favor. 2 vezes acontece isso. De olhar para os céus e ver milhares de cavalos e cavaleiros do Senhor Deus em nosso favor. De vez em quando eu fico desejando isso, só escondido, sabe? Para ninguém ver. Senhor Deus, ia ser legal de vez em quando dar uma olhadinha para o céu assim, e o Senhor dá uma rasgadinha assim, só uma abridinha assim para a gente ver milhares de cavaleiros. Ia ser muito bom, não ia? Eu ia gostar, não ia achar ruim não. Mas ele tem escolhido não fazer desse jeito. Mas de vez em quando eu fico pensando nisso. Eu queria tanto enxergar como enxergam esses anjos que estão diante de Deus dia e noite, sabe? Que estão vendo a coisa toda. E quem de fato é poderoso nessa história. Essa frase, meu pai, como eu já disse, ocorre 2 vezes. Aqui na nossa passagem e depois com Eliseu, quando ele morre também. Essa expressão ilustra o centro da mensagem profética, porque é dito, aqueles que estão do nosso lado são mais do que aqueles que estão contra nós. Quando você vai ler isso lá em João, maior é o Espírito que habita em nós do que o Espírito que habita no mundo, você não está lendo nenhuma novidade, porque é isto aqui, aqueles que estão do nosso lado são mais do que aqueles que são contra nós. Portanto, todo profeta tem direito ao título, carruagem cavaleiros de Israel. Então, siga o mestre, que é o sermão anterior, e continua sendo isso, siga o mestre, porque todo profeta tem direito a esse título, carruagem cavaleiros de Israel. O povo de Deus atravessou o Mar Vermelho guiado por Moisés. O cântico de Moisés em Êxodo 15 traz as palavras carros e cavaleiros diversas vezes. Os carros e cavaleiros do Egito que foram derrotados. Deus os derrotou por meio do seu mediador Moisés. O profeta de Deus era um exército de um homem só. Assim como Elias foi um exército de um homem só. Vocês viram quantos reis temeram Elias quando aparecia Elias? As pessoas tinham medo dele quando ele aparecia. Ou quando alguém ia conversar com ele. Nós temos até um jogo de 50 e 50. Lembra dos primeiros 50 que foram enviados para poder convocar Elias? Desce daí, quero falar contigo, rapaz. A coisa não foi boa. Mas agora 50 profetas testificam essa cena. Meu pai, carruagem de Israel e seus cavaleiros. Isso enfatiza o papel do profeta em fazer o povo concentrar toda a sua atenção e devoção e confiança em Deus somente. No caso, em lugar de confiarem no Egito e temerem seus carros e cavalos. Atualiza. O que você teme, afinal? Que força que te faz tremer? Que exército que te faz balançar? Você vê o equilíbrio do mundo, isso te abala? Isso não é nada. Meu pai, carruagem de Israel e seus cavaleiros. Ou você se esqueceu que nós somos profetas de Deus? Quando eu falo nós, não somos nós pastores. Nós, crentes, somos sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos aqueles profetas que Ele utiliza agora. A nós também é dado esse título de exército de um homem só. O que eu e você precisamos não é de uma aliança política poderosa. Eu preciso da palavra de Deus na boca do profeta. É disso que eu preciso. Às vezes, quando a gente está nervoso, ansioso com alguma coisa, a gente fala assim, sabe o que é, pastor? Eu sei que você quer ler a Bíblia e tudo, mas o que eu preciso mesmo é um pouco mais de dinheiro. Ou o que eu preciso mesmo é que resolva essa situação aqui. Ele fala, pastor passa por idiota várias vezes, né? Eu entendo. Dá para entender isso mesmo. Eu só não acredito. Mas assim, é fácil de perceber que isso é possível. Porque tem hora que assim, o pastor tem que oferecer só o simples, né? Fala assim, meu amigo, eu sei que você está com extrema ansiedade de que isso não vai acontecer, mas vamos repassar esse trecho da palavra de Deus que nos lembra de confiar nele? Ah, pastor, que droga, meu. Eu queria um negocinho um pouco mais consistente, entendeu?
Lá vem ele com esses negocinhos. Pastor é meio fora de, sabe? Fora da realidade. A realidade é isso aqui, amigo. É o que está me tocando. Eu falei, eu sei. Então, como profeta de Deus, especialmente hoje, eu quero dizer para vocês, se a gente pensar assim, a gente está equivocado. Eu preciso caminhar na aliança que Deus forneceu e confiar no mediador da aliança que Ele providenciou. É isso. O salmista um dia escreveu assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Acho que pareceria patético também. Aparecem todas aquelas pessoas com os cavalos maravilhosos. E você ali, a pé, olhando, falando assim: eu confio no Senhor. Parece um negócio meio fraquinho, não parece? Eu confio no Senhor. Alguns podem falar assim: está falando isso porque não tem cavalo. Ou então assim, provavelmente ele deseja ter um cavalo. É bem possível que ele seja tentado a achar que com um cavalo então eu serei. Tem gente que pensa nisso até hoje. Se eu tiver um carro assim, então eu serei visto. Se eu tiver um carro assim, então eu serei visto e desejado. Não é uma confusão que pode acontecer até hoje? Em lugar de sair com uma bicicleta daquela antigona boa, fala assim, não, cara, tem que ter uma bicicleta que as pessoas olhem e eu não passe vergonha. Fala assim, você está confiando em quem, afinal? Você acha que essas bicicletinhas, carros, vão fazer você ter a identidade que você imagina? Não. Ou como o profeta Isaías uma vez lamentou: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Percebem? A coisa é antiga. O profeta Isaías lidou com isso também posteriormente. Meu pai, carruagem de Israel e seus cavaleiros. Essa expressão é boa para o profeta Elias e posteriormente para o profeta Eliseu. E é esse contraste direto entre cavalos físicos e as carruagens de Faraó versus a palavra do profeta, o portador da vontade de Deus. É muito mais assustador quem anuncia a palavra do Senhor, porque tem poucos lugares na vida onde você ouve a verdade mesmo. Eu sei que todo jornalismo anuncia a verdade, não é? Todo jornalismo fala assim, porque eu trabalho com a verdade. Fala assim, eu sei, mas vamos cá entre nós. Isso aqui dá tanto medo, que é pregar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, lidar com isso, saber que o juízo de Deus sobre a distorção disso aqui é severo, e que você só quer dizer o que Ele disse, porque o que Deus traz para nós é a verdade. E tem um lugar no mundo em que você vai ouvir verdade sempre. É quando a gente se reúne para adorar o nosso Deus. A gente sempre ouve verdade. É o que vem da palavra dEle. Assim, Deus já foi descrito até, se a gente gosta de cavalos e carruagens, de coisas fortes, o Senhor Deus já foi descrito pelo salmista como que cavalga sobre as nuvens, e seus carros são milhares, Salmo 68. O que reforça a imagem do profeta como portador da palavra divina. Assim, se essa leitura estiver correta, a expressão é um lamento, a expressão de Eliseu é um lamento pela perda do grande defensor espiritual de Israel, o exército de um homem só. Mas olha só, Moisés, Elias, Eliseu, e a gente sabe que isso vai culminar em Jesus. Muitos sinais espetaculares, sinais impressionantes, sinais jamais vistos, e depois de Jesus, o que você vê? Uma economia de sinais, não é? Tem hora que me deixa um pouco incomodado. Falo, Senhor, o Senhor podia dar uma duplicada para o lado de cá, não é? Aconteceu esse tanto para cá, podia ter mais um tantão para cá. Mas depois de Jesus, você fica assim, mas a gente tem que entender o que está acontecendo, porque toda atividade referida depois de Jesus se refere à colheita, que é precisamente a figura mais usada no Novo Testamento. E é precisamente o que nós estamos fazendo, a colheita. Parece então que o grande sinal com o qual nós lidamos é colher aqueles quem Deus tem chamado e que não se dobrarão a outros deuses. O grande sinal é a colheita.
não é abrir as águas, não é fazer nenhum sinal espetacular, é a colheita. Jesus Cristo, afinal, Ele é o único exército de um homem só, que jamais existiu. Ele que venceu sozinho todo o mal, o mundo e a morte. Tudo que era desejo das letras de canções, dos livros, que era um desejo de justiça, ninguém conseguiu estabelecer, conquistar e implantar. Mas esse exército de um homem só, Jesus Cristo, Ele venceu sozinho todo o mal do mundo e a morte. E Ele não era débil, fraco, detentor de uma ideologia que só interessava para Ele, não para mais ninguém, ou alguém com desejos vazios, ou por não possuir ou autoridade ou poder. Porque às vezes você quer implantar alguma coisa, mas você não tem nem a autoridade nem o poder. Vai ser muito difícil. Jesus, Ele entregou a sua vida para receber a execução da justiça de Deus e depois para reaver a sua vida e ressuscitar. Todos nós que acreditamos nele somos vencedores também, como se cada um de nós fosse o exército de um homem só. Afinal, nós ressuscitaremos para estar para sempre com Ele. Então, crente, você é o exército de um homem só, por intermédio de quem Deus age no mundo. Porque tem hora que vai se sentir acuado, minoria, fraco. Bom, isso é como você está vendo. Que tal agora você passar a enxergar com as lentes que as Escrituras estão te dando? Você não está nem solitário, nem acuado, nem sozinho. Você é um exército de um homem só. Não é porque você é muito forte, ou porque você é o resolvedor de problemas. Não, porque você representa aquele que é o resolvedor de problemas. Você representa aquele que venceu todas as coisas. É por causa disso. Em Atos, no capítulo 4, Lucas registra que Pedro e João haviam sido soltos depois de serem ameaçados. Se vocês pregarem o nome de Jesus, a gente vai acabar com a vida de vocês, as chicotadas e prender vocês. E eles falaram assim, olha, a gente vai falar o que Deus disser. Depois dessas ameaças todas, eles procuraram os discípulos e relataram para eles o que aconteceu. Deram um testemunho dizendo das ameaças que receberam e o que eles disseram. E aí eles então, unânimes, eu estou imaginando a cena, unânimes eles se reúnem e falam assim, cara, não fala isso, eles são autoridade. Não? Acho que não. Ou então eles se reuniram unânimes e disseram assim, cara, controla a sua boca. Sabe, na hora de estiver na frente desses caras assim, da grande política, eles são poderosos. Calma, opa. Não. O texto diz que eles ficaram felizes da vida e unânimes disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente se juntaram contra o santo servo Jesus. Se levantaram Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e um monte de gente de Israel. Era bastante gente, não era? Para fazerem, olha o reconhecimento deles, tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E aí eles pedem, Senhor, agora olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, porque esse é o nosso maior tesouro. Esse era o tesouro que o povo de Israel viu. A palavra do Senhor não está morta, a palavra do Senhor não está amordaçada. Mas isso vai acontecer como? O versículo 30 termina. Enquanto o Senhor estende as mãos para fazer curas e sinais e prodígios, por intermédio do nome do santo Deus, os teus servos Jesus. Ou seja, nós somos a extensão de Jesus Cristo hoje, nisto. O exército de um homem só se manifesta através de cada um de nós. E sabe como? Nós não dividimos as águas, nós não andamos sequer sobre ela. Pedro deu uma tentadinha, não é? Mas nós não andamos sequer sobre as águas. Mas tem um detalhe: dentro de cada um de nós, dentro de cada um a quem o Espírito Santo chamou, um fluxo de água viva brota
e traz vida a tudo que toca. Jesus disse isso claramente. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior vão fluir rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que eles haviam de receber, os que crescem nele, porque o Espírito naquele momento não tinha sido dado. Agora aqui eu vou fazer eu estou bem certo do que eu vou dizer, mas não muito seguro se a associação deveria ser tão clara. Eu entendo que o nosso texto ele é muito rico nesses números, no que está acontecendo. E como o foco está nos versos 11 e 12, e eu tenho todo um entorno. E o entorno eu tenho 50 pessoas esperando. O nosso texto insiste nos 50 homens que não encontraram o espírito de Elias. Por quê? Porque o Espírito do Senhor seria derramado no futuro, como se lê em Atos 1:8, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois, encerrada a festa das semanas, que celebraram o fim da colheita de grãos. Nós estamos nessa fase da colheita de grãos. O número 50 está lá para nos instigar a ter uma expectativa acerca do Espírito que nos foi dado. Gente, você e eu não somos diferentes de Elias ou de Eliseu. Todos que fomos tocados pelo Espírito Santo, um fluxo de água viva vem de dentro de nós e toca e cura. O que eu preciso fazer então, pastor? Sejamos fiéis porta-vozes da palavra de Deus. E se nós formos fiéis porta-vozes da palavra de Deus, nós vamos ver sinais maravilhosos na nossa casa e na vida de muitos ao nosso redor. Nós não temos dúvida disso. Por sermos discípulos de Jesus Cristo, de dentro de nós fluem também águas que curam. Agora dá para entender um pouco a persistência de Eliseu, de não sair, segue o mestre, de não sair de perto de Elias. Agora a persistência dele fica clara. O seu direito à sucessão depende de testemunhar a partida do seu Senhor. Nesse nosso pequeno texto, nesse episódio, eu deveria lembrar dos apóstolos. Qual foi o critério para eleger um apóstolo no lugar de Judas? O critério é que deveria ser um homem que tivesse acompanhado o ministério o tempo todo. Começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Não é demais? Todas as figuras que eu preciso estão aqui. É um testemunho público, todo mundo viu. Tem que ser alguém que andou junto o tempo inteiro e depois de alguém ser elevado às alturas. Vocês não acham que Deus estava preparando o que vem no Novo Testamento já desde essa época? Eu acredito que sim. E hoje nós somos os profetas escolhidos por Deus para ser suas testemunhas, porque nós testemunhamos as mesmas coisas. Jesus andou entre nós, Ele ressuscitou e Ele foi elevado às alturas. E a gente está naquela expectativa também. Eu imagino o que se fala ainda de Elias, não é? Rapaz, Elias, então, ele não morreu, ele foi levado às alturas, vivo, e está lá. E a gente fica naquela expectativa. Não é muito maior a expectativa daquele que morreu em nosso lugar, que foi elevado às alturas e que diz que voltará para nos levar para junto dele? A expectativa é maior ainda. Enquanto isso não acontece, sejamos fiéis porta-vozes da sua palavra. Porque o que as pessoas viram naquela época é o que nós precisamos fazer hoje. A palavra de Deus continua a acontecer. Vamos continuar a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, para as pessoas terem a mesma reação. A palavra de Deus continua a acontecer e realizar os seus sinais. O importante não é o sinal, mas para quem ele aponta. Vamos orar? Bendito Deus, exaltado seja o teu santo nome. Obrigado pela vida de Elias, obrigado pela vida de Eliseu, obrigado pelos teus servos que no passado foram portadores fiéis da tua palavra, enfrentaram tantas situações difíceis, mas criam
criam com toda a certeza de que o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é o Deus dos exércitos, e é o Senhor quem concedia vitória ao povo. Eles criam nisso, e viram tantas vitórias tuas, quando ninguém mais acreditava. Fortalece a nossa vida, Senhor, aqui que estamos nessa noite, para que nós também confiemos no Senhor de tal modo, que nós também vejamos a tua vitória aplicada em nós, de modos especiais. Faz isso, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.